Confirmada a proposta oficial de mais de 170 milhões do Zenit por Gerson. E protesto de jogadores como Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro ganha o apoio forte de Neymar. Eu vou falar também sobre a dívida de Thiago Maia, que pode ser quitada a qualquer momento, e a atualização da situação dos lesionados do Flamengo. Fala, flamenguista! Cheguei com o seu vídeo diário de Flamengo com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like para dar aquela moral, não te custa nada. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. É totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aí abaixo, assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo e ajuda o canal a crescer. Nós somos um canal novo, estamos tentando bater os primeiros 500 inscritos e você pode me ajudar nessa. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Muitas coisas aconteceram na tarde dessa terça-feira. A Ferge publicou aí um comunicado informando que a partir de agora todos os jogos do Campeonato Carioca acontecerão depois das 18 horas devido ao calorão que está fazendo aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe aí que o Gerson, um pouco antes disso, fez uma carta endereçada ao presidente do Sindicato dos Atletas e, obviamente, essa carta surtiu efeito, porque a Ferge nem precisou fazer uma reunião com a detentora dos direitos de TV aberta, que é a Globo, e simplesmente fez esse anúncio. Agora, a Globo vai ter que ajustar o horário da transmissão, porque a Globo tinha, por exemplo, o jogo do Flamengo no próximo sábado contra o Maricá, que passaria na TV aberta às 4h30. Ou a Globo vai ter que mudar o dia do jogo, ou a Globo vai ter que fazer o que fez com o jogo do Flamengo e Vasco, que ela passou para 9h45 da noite. A verdade é que houve bom senso, né? Porque a gente estava vendo que tinha um baixo nível técnico de futebol sendo jogado, não estava bom nem para os jogadores nem para os torcedores, estava muito quente. Os estádios já estão vazios no Campeonato Carioca, com esse calor muito mais, né? As pessoas provavelmente preferem muito mais ir à praia do que ir ao Maracanã, que não bate vento, fica aquele calor lá insuportável. A verdade é que o Gerson teve um papel preponderante na situação, mandou muito bem, protagonista dentro e fora de campo. Mudando um pouco de assunto e atualizando aqui o cronograma do Flamengo durante a semana, a gente sabe que o Flamengo nessa semana começou a treinar terça-feira e vai treinar todos os dias pela manhã. Mas o Flamengo comunicou que na quinta-feira terá um treino aberto à imprensa e depois disso terá uma coletiva com o Léo Ortiz. A comunicação do Flamengo pela imprensa tem sido muito elogiada, porque ela está sendo muito transparente, muito organizada, e nessa gestão tem muita coisa diferente da anterior. Então, assim, os veículos de imprensa têm gostado muito dessas coletivas, dos treinos abertos, eles estão sendo muito elogiados. Com relação ao treino em si, o Juninho não treinou com o grupo e segue sendo dúvida para o confronto contra o Maricá. Provavelmente não vai ser relacionado. O Alexandro ainda está no departamento médico, não fez a transição para o campo, também não treinou com o time. A notícia boa fica por conta do Ayrton Lucas, que esse sim voltou a treinar normalmente com o time em campo, então provavelmente o Felipe Luiz não vai precisar improvisar aí na lateral esquerda. O Michael é a mesma situação que a gente sabe. Ele vai ficar aí parado até o início de março, então ele não volta mais em fevereiro, só depois do Carnaval, que ele tem uma lesão aí de grau 1, né? É aquilo, muita gente preocupada, mas a gente sabe que o elenco do Flamengo é muito bom. A gente sabe que o Felipe Luiz tem aí quase que 2 times, né? Se não tiver mais do que 2 times. Então, assim, é bem como ele disse, né? Se algo nesse Flamengo não der certo, se o Flamengo não jogar a bola que se espera, a culpa não é do Flamengo, a culpa é dele. Porque ele tem realmente um grande elenco. É só a gente ver. Sai Michael, entra Cebolinha e marca um golaço daquele. Então, não tem do que reclamar. Falando um pouco de Gerson, gente, a gente sabe que algumas semanas atrás, o pai do Gerson, que é um dos empresários dele, falou no podcast aí sobre a valorização do salário do Gerson, falou sobre a possibilidade de ter uma proposta. E aí o que o Boto fez, né? O Boto, que não conhecia o seu Marcão, não conhecia esse jeito dele, resolveu marcar uma reunião no dia de folga dos jogadores lá no CT. Ele se reuniu com o seu Marcão, com o Carlos Leite e com o representante do Zenit que estava por videoconferência, que é o Alexander Medvedev, aquele mesmo que o Braz errou o nome dele lá e teve toda a confusão. Eles conversaram sobre a situação do Gerson e nessa conversa foi apresentada a proposta oficial do Zenit, que até então só estava nas mãos dos representantes do jogador. Ela gira em torno de 20 milhões de euros fixos,
mais 8 milhões de bônus, né? Que seriam metas aí a cumprir, metas fáceis. Rapidamente o Gerson cumpriria e dessa forma o Flamengo aí lucraria 28 milhões. O Flamengo, né, através do Boto, considerou uma boa proposta, mas afirmou que nesse momento não tem uma peça de reposição para o Gerson. O Gerson hoje, além de capitão, é um jogador quase que insubstituível, né? O Flamengo não teria tempo para ir no mercado para tentar essa reposição. Então o Flamengo não descartou a venda do jogador num futuro, mas no momento ele não quis fazer a negociação. E aí, durante essa conversa, falou-se também sobre a renovação, foi debatido sobre isso, que foi um dos pontos que o seu Marcão colocou lá no podcast dele, né, externou publicamente. Obviamente, isso não caiu bem na diretoria e foi avisado a ele que, apesar da renovação, né, ser algo que pode entrar na pauta do Flamengo, vai ser decidido futuramente, mas que hoje não é uma prioridade. Até porque a gente sabe que a prioridade do Flamengo hoje é a renovação de jogadores que têm um contrato que vão se encerrar agora, como o Cleiton e o Pulgar, por exemplo. Mas, sobretudo, o Pulgar, que também é um outro jogador titular muito importante, que também tem o salário defasado. Então, assim, foi muito importante essa conversa, porque o Boto se mostrou solícito, né, aberto a ter esse tipo de conversa. Porque a antiga diretoria prometeu essa valorização salarial e que no momento ela não pode ser feita. Então, isso tudo foi colocado a pratos limpos para justamente os representantes do jogador entenderem qual é a posição do Flamengo. O jogador tem contrato, tem uma multa, a multa não foi paga pelo Zenit, então o Flamengo não é obrigado a vender. O jogador tem contrato, né, vigente, é um alto salário, ainda que mereça essa renovação, o Flamengo entende que merece, não é o momento. O bom disso tudo é realmente que estreitou relações, aí não ficou nenhuma rusga para daqui a pouco a imprensa começar a falar sobre o Flamengo e o Gerson. A gente não precisa disso nesse momento, o Flamengo está indo muito bem em 2025. Inclusive, o Zenit entendeu a posição e já partiu para o plano B, porque a janela de transferências da Rússia fecha em 3 dias e já partiram para o plano B, que é o Matheus Pereira do Cruzeiro. Provavelmente ele será levado aí pelo Zenit no lugar do Gerson. Outra coisa importante que aconteceu nesta terça-feira foi a grande briga dos jogadores com relação a uma grande causa, que é uma causa, eu acho que todos nós que amamos futebol, que é contra a grama sintética. Vários jogadores que vieram da Europa, como Coutinho, Thiago Silva, os jogadores do Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique, o Pedro, todos eles postaram, e no final da tarde o Neymar também postou, né, esse slogan, né, que é futebol é natural, não é sintético, né? Então a ideia de que os jogadores estão contra os gramados sintéticos. Na Europa isso já não existe. Na Europa o máximo que existe é uma grama híbrida, né? E aí aqui no Brasil, por conta de gramados ruins, a solução foi colocar gramados sintéticos. Hoje na Série A a gente tem o Botafogo e o Palmeiras, obviamente os jogadores desses clubes não falaram nada, e na Série B a gente tem o Atlético Paranaense que acabou de descer, mas que também frequenta, por exemplo, a Copa do Brasil. Então esses jogadores não se manifestaram, mas obviamente porque esses times têm vantagens, né? Jogar na grama sintética hoje é uma vantagem. Os jogadores, principalmente pautando aí essa causa por conta da grande quantidade de lesões, do desgaste, da bola rolar diferente, do espetáculo ser diferente, né? Então, o gramado, se ele é ruim, ele tem que ter um gramado bom. Essa é a solução. Tem que ter investimento como tem em estádio, como tem em jogadores, tem que ter investimento também no gramado, né? Não pode se economizar nessa situação. Os jogadores falaram sobre isso. Solução para o gramado ruim é um gramado bom. Eu quero saber a opinião de você que está assistindo esse vídeo. Qual a sua opinião? Você concorda com esses jogadores aqui de que os gramados do futebol brasileiro devem voltar a ser gramados naturais, ou você acha que isso deve ficar livre para cada clube? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Mudando de assunto aqui e falando de uma grana que o Flamengo tem a receber, que é a grana da dívida do Thiago Maia, né? Na verdade, é do Internacional pela contratação do Thiago Maia. Segundo o GE, a qualquer momento pode ser confirmada a venda do jogador para o Santos, né? Então, assim, segundo a reportagem, o Santos já se acertou com o Internacional e com o Flamengo. O que está faltando hoje é falar com o jogador, mas parece que isso vai ser simples, porque o jogador quer muito jogar no Santos, porque vai jogar com o Neymar. Então, assim, a qualquer momento confirmada essa dívida, essa venda, a dívida que era do Inter passa a ser do Santos, o Santos paga o Flamengo e parece, né, isso é uma grande cara de pau, que o Internacional ainda vai querer uma grana pelo jogador por compensação.
Enfim, é assim que o futebol brasileiro vai andando nas suas transferências. Para finalizar o nosso vídeo, falando aqui sobre o Lohan que teve a sua venda cancelada para o CSKA, ele como voltou em cima da hora, não teve tempo de ser inscrito na Libertadores Sub-20. Dessa forma, ele vai treinar com o time, mas ele não joga a Libertadores da categoria que começa no próximo mês de março. É isso, Flagmável. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever para você não perder as informações do dia a dia do Flamengo, com muita informação e opinião. E não esquece, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!